Amém, irmãos? Glória a Deus. Privilégio estar novamente com os irmãos e ter a oportunidade de compartilhar mais uma parte, uma porção da palavra do Senhor. E eu estou nessa noite muito animado. Nós entramos numa série nova e fomos direcionados por Deus a inaugurar uma nova série que se chama Vencendo Gigantes. Diga comigo, Vencendo Gigantes. Nós, como igrejas, vamos entrar na palavra de Deus para que nós possamos ver o que a palavra diz sobre isso e como nós podemos fazer, como nós podemos adentrar aos princípios bíblicos para que nós possamos vencer os gigantes do dia a dia. Amém, irmãos? Venha comigo, então, ao Salmo 137, nós vamos ler de 1 a 9. Salmo 37, de 1 a 9. Estamos prontos? Amém? Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Vamos todos juntos, esse que está sublinhado? Confie no Senhor e faça o bem. Novamente, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, diga, confie nele. E Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém? Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós estamos muito felizes de estar aqui e poder ler a Tua palavra, compartilhar do Teu amor. Senhor, adentrar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, nós te pedimos graça, te pedimos misericórdia para que o Senhor fale conosco mais uma vez e que saiamos daqui, Senhor, renovados e transformados e cheios da Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui têm um médico de confiança? Normalmente as mães têm um pediatra de confiança, né? Muitos têm um médico que já é da família e você coloca nele o quê? Um certo grau de confiança, não é verdade? Você confia na palavra daquele médico, você tem uma confiança para sentar e ouvir os seus conselhos, ou para que ele te receite, peça para você exames, não é verdade? Peça para você um determinado tratamento e te receite também remédios. Porque uma das coisas que a gente faz muito sem poder é se automedicar, não é verdade? Você está com dorzinha, você passa logo numa farmácia e compra o seu remédio, né, e vai tomando aquilo lá. Mas não é a melhor forma de se tratar ou de se curar. Porque a dor, ela sempre é um sinal
de alerta, não é verdade? Então, você confia nesse médico por quê? Porque ele estudou, ou pelo menos deveria, né? Porque ele estudou, porque ele tem experiência, porque ele talvez já tratou um amigo seu ou alguém da sua família tratou seus pais. Então, normalmente ele te passa exames e te receita remédios para que você recupere a sua saúde. Então, aí, alguns são mais criteriosos, né? Alguns tomam o remédio direitinho. Se o médico falar para você assim, ó, parte um comprimido em 4, né? Você vai lá e toma só uma dose pequena. Tem uns que são mais criteriosos, tomam o remédio no dia certinho, na hora certinha. Tem outros que são mais relaxados. Né? O médico passa a receita, você esquece de tomar o remédio. Mas tem uns que são mais criteriosos. E há remédios que causam um certo desconforto, não é verdade? E por quê? Porque muitos remédios, eles causam o quê, irmãos? Efeitos colaterais. Você toma um remédio para a cabeça, dói o estômago. Toma um remédio para o pé, dói a cabeça. Alguns remédios, eles dão esse desconforto. Mas esse é um meio que você tem de se curar. Então você aceita passar por um certo desconforto para que você seja curado, para que a sua saúde seja restabelecida. Amém, irmãos? Olha só, para tudo que passamos nessa vida, a palavra de Deus tem um remédio para a nossa vida. O tema da nossa mensagem hoje é tempo de confiar. Porque nós só vamos vencer gigantes se nós confiarmos em quem, irmãos? Em Deus. Nós só vencemos gigantes se nós confiarmos em Deus, na sua palavra, no seu evangelho, no caráter de Jesus. Muitos de nós, discípulos de Cristo, nós passamos por tempos difíceis nas nossas vidas. Quando somos ali acometidos de um tempo difícil, ou um tempo de enfermidade, às vezes desemprego, falta de renda, ou a perda de um ente querido. E além de todos esses dramas pessoais, de tempos em tempos, parece que o mundo quer militar contra nós, parece que o mundo inteiro se volta contra nós. E esses são alguns exemplos de ataques que nós sofremos. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Mas ele também disse, não temas, eu venci o mundo. Não temas, eu venci o mundo, vocês vão passar por aflições. Querido, Jesus não escondeu nada de nós. Há momentos em que tudo ao nosso redor, ele parece estar contra nós. Agora, o que fazer em tempos de tamanha tribulação? Como nós vencemos os gigantes que se levantam contra nós? Eu quero te dar boas-vindas, então, e que o seu coração, que a sua vida seja abençoada. Sejam bem-vindos à nova série de palavras Vencendo Gigantes. Diga glória a Deus. Uma das coisas que nós precisamos aprender nessa série é que nós precisamos, então, de confiar. Nós precisamos de ter um tempo de confiança. Agora, nós confiamos em quê? Nós confiamos em quem? O que gera em nós esse sentimento, essa certeza, esse conforto que se chama confiança? Nós precisamos, irmãos, confiar na palavra de Deus, e fazendo esse exercício, nós estamos confiando em Deus, porque Deus e a sua palavra são um só. Deus e a sua palavra são um. Essa palavra, irmãos, então ela é para nos alinhar com o propósito de Deus para nós, para a nossa vida, para que quando o mundo à nossa volta entrar em colapso,
onde todas as estruturas externas caírem ao nosso redor, nós tenhamos confiança no lugar certo e na pessoa certa. Tem um desenho que se chama Chicken Little, quem já assistiu? É um galinho. É um galinho, um certo dia ele está debaixo de uma árvore e cai um pedaço do céu na cabeça dele. E ele corre desesperado, anunciando que o céu está caindo e que coisas terríveis vão acontecer. Cuidado, toca o sino e faz um barulho na cidade. E muitas vezes parece que o céu está caindo na nossa cabeça, né, queridos? Quem já experimentou dias assim? Fala, meu Deus, o céu vai cair na minha cabeça. Onde que eu vou parar? Muitas vezes a gente só tem condições de orar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Agora pense na sua vida, nesses 2 últimos anos, que loucura. Não é verdade, irmãos? Que tempo que a gente precisou se adaptar, se reinventar. Muitas vezes a gente falou, e agora? Deus, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Circunstâncias que estavam ao redor, a gente não conseguia mudar. Porque desistir, irmãos, não é uma opção. Não é verdade? Desistir não é uma opção. Eu não sei, foi um tempo muito estranho, porque teve gente que sofreu demais, teve gente que perdeu gente. E foi muito triste, muito triste. Mas por incrível que pareça, tem gente que prosperou na pandemia. Você não entende. E aí a gente pensa, será que é o fim? Ou será que é o começo? Será que é o fim ou é um novo começo que Deus está preparando para nós? O céu está caindo na nossa cabeça. Nós podemos dizer que no mundo que nós vivemos, irmãos, uma coisa que eu aprendi é que tudo muda. Tudo muda, nada fica no lugar onde está, tudo muda. As mudanças nesse mundo, elas são sistêmicas. De tempo em tempo, as coisas mudam. Mudam de lugar, as pessoas mudam de lugar. Pessoas que estão num lugar vão para o outro, ou pessoas que estão em outro lugar vêm para cá. A confiança que você tinha em coisas externas, de repente elas não estão lá mais. Não dá para pegar. Não dá para correr atrás, você tem que correr atrás de algo novo. Tudo muda. Irmãos, e cada vez o mundo muda mais rápido e cada vez de forma mais intensa. Eu estava vendo alguém falar, uma pessoa mais velha, falou, ó, o mundo mudava antigamente de 4 em 4 anos. Agora é de 4 em 4 meses. Daqui uns dias vai ser de 4 em 4 dias e daqui uns tempos vai ser de 4 em 4 horas. O mundo está em constante mudança. E como consequência disso, preste atenção, o mundo fica cada vez mais confuso. Irmãos, nós estamos expostos a uma confusão cultural e social. Quem já percebeu isso? Há uma confusão cultural e social. Sabe, irmãos, as categorias sociais estão cada vez... As categorias sociais estão cada vez mais complexas. E isso leva a sociedade a fazer escolhas que não se baseiam mais em princípios. É aí que é o problema. A sociedade está fazendo escolhas que não se baseiam mais em princípios, mas sim pela força da opinião de um outro, de um terceiro. As pessoas estão perdendo a opinião pessoal. As opiniões estão se baseando na massa, na multidão, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo faz. A nossa sociedade ela está perdendo identidade porque lhe falta princípios. A sociedade está perdendo identidade porque está faltando princípios, escolhas baseadas em princípios, e isso gera incertezas. Escolhas feitas sem princípios geram incertezas. Falta de princípios geram incertezas.
uma sensação de que nós perdemos o chão abaixo de nós, uma sensação de que o céu está caindo na nossa cabeça. E esse é o tempo em que vivemos, irmãos. Agora, qual deve ser a nossa postura? E onde está a nossa esperança? Eu te digo, fugir não é uma opção. Tempos de crise, tempos de abalo em nossas vidas podem ser bons, porque nos leva a refletir se a nossa confiança está nas coisas certas ou nas coisas erradas. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Os tempos de crise, elas revelam onde nós estamos colocando a nossa confiança. Onde nós estamos colocando aquilo que é mais precioso para nós, onde nós estamos colocando o nosso coração, a nossa mente, onde nós estamos focados, em coisas externas ou em Deus. A nossa confiança está na política. Nós estamos prestes a saber o resultado das eleições. A nossa confiança está na política, a nossa confiança está numa pessoa, num político. Nossa confiança está na cultura, nossa confiança está no emprego, no dinheiro, na empresa, sei lá. Muitas vezes, impensadamente, irmãos, nós colocamos a nossa confiança no lugar errado. Salmo 27, de 7 a 8, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Na época do salmista, irmãos, carros aí, cavalos, não era para qualquer um, viu? Não era assim, sobrou um dinheiro, vou comprar um carro. Sabe, irmãos, a nossa confiança precisa estar no lugar certo, porque quando a nossa confiança não está em Deus, nós vamos vacilar e cair. Tempos de crise, eles nos levam a refletir, então, onde está a nossa confiança. E em alguns momentos da vida, nós expressamos, sim, confiança em graus, em níveis. Quando, por exemplo, um atleta precisa de ter resultados que são relevantes, que ele precisa ter confiança no seu potencial, não é verdade? Ele precisa ter confiança naquilo que ele está fazendo. Os homens aqui, levanta a mão. Para você conquistar a sua bela esposa ou namorada, ou se você ainda não tem, vai ter uma esposa de Deus e abençoada, você precisou ter confiança, não é verdade? Para conquistar essa moça que está do seu lado aí. Né, amor? Te amo. Né? Homem frouxo não conquista ninguém. As mulheres correm, não é verdade? A gente precisa de um certo confiança, irmãos, mas na vida do cristão, a questão da confiança, ela vai além. Vai além. Não é mais sobre graus, mas se eu tenho ou não autoconfiança. A questão é também em quem está a minha confiança, e não em que, mas sim em quem. Em quem está a minha confiança? Nós precisamos mover os nossos olhos do que para quem. A oração correta para um filho de Deus é: tira os meus olhos das coisas naturais e me leva ao sobrenatural de Deus. Eu tiro a minha confiança em coisas e coloco no meu Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu pensei ou que eu imaginei. E às vezes sim, Deus coloca a gente em situações de crise, com gigantes na nossa frente. Mas os gigantes, irmãos, entendam uma coisa, eles se levantam para cair. Não diante de você, diante de Deus Todo-Poderoso. Porque você representa o reino de Deus.
E o nosso Deus é invencível, amém, irmãos? Nosso Deus é invencível, não há batalhas que Ele não possa vencer. Nosso Deus é invencível. E isso é maravilhoso, irmãos. Ele é capaz de fazer coisas que estão fora do nosso pensar, estão fora do nosso campo de visão, do natural que nós podemos pegar. Ore sempre, Deus, se você estiver passando numa situação difícil. Diga, Deus, tira os meus olhos das coisas naturais e me leve ao sobrenatural de Deus. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Porque eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo que eu sinto. Nós precisamos constantemente voltar a rever o nosso coração para ter certeza, irmãos, que nós estamos olhando pelos olhos da fé. E pedir para Deus, para que te dê graça e coragem para fazer a coisa certa, fazer o seu melhor, porque eu sei que Deus toma conta de mim. Deus toma conta de nós. O que você precisa se manter firme, fazer a coisa certa, fazer o seu melhor. Não adianta cruzar os braços, desistir, essa não é uma opção. Mas faça o seu melhor. E conte com a misericórdia, com a graça e com o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos daquilo que é perecível, que é instável. Esse mundo, irmãos, ele é instável. Coloque a sua confiança em Deus. Se a nossa confiança estiver nas coisas desse mundo, e elas são passageiras e perecíveis, nós vamos começar a nos esconder, a nos sentir incapazes, envergonhados. Nosso Deus luta as nossas batalhas. E aqueles que confiam no Senhor, eles adquirem essa habilidade de se tornarem corajosos e cheios de convicção. Assim como o salmista, 125, 1 e 2, diz assim, vamos ler juntos? Os que confiam... Olha que maravilha, irmão. Sacode seu irmão e fala assim, você é inabalável. Você confia no Senhor, você vai ser inabalável. Se você confia no Senhor, você vai ser inabalável. O mundo pode cair à sua volta, mas você vai permanecer. Permanecer. Porque esse é um princípio da palavra de Deus, irmãos. Sabe uma coisa que já aconteceu comigo? Eu estudei para a prova errada. Eu estudei para a prova de português e a prova era de matemática. Eu não prestei atenção no calendário de prova. E eu fui todo, assim, vou arrebentar. Né? Estudei a noite inteira. Estou fera. Chegou lá, prova de português. Não foi muito bom. Não foi uma experiência muito boa, não. Vi uma nota vermelha no meu boletim. Para colorir, né, irmãos? Meu boletim era bem colorido. Acho que no meu boletim tinha caneta azul, vermelha e verde. Sabe, irmãos, quando chegar a aprovação, colocar a nossa confiança no lugar errado, é como estudar para a prova errada. É como estudar para a prova errada. É como estudar para a prova de português no dia da prova de matemática. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Você não passa na prova. E quem não passa na prova tem que passar de novo. Tem que fazer a prova de novo. Em 1527, o Martinho Lutero estava passando por uma grande prova.
A igreja estava crescendo, isso era motivo de alegria. Mas o Martim Lutero estava passando por crises pessoais difíceis. Ele tinha perdido um filho. Ele estava no meio de uma guerra e a peste assolava toda a região que ele estava. E ele escreveu uma música. Muitos de vocês podem conhecer essa música. E eu quero ler a música que ele fez, junto com você. Talvez dê para você ler. No meio da crise, Martim Lutero escreveu essa música. Castelo forte é o nosso Deus. Refúgio e fortaleza. Com o seu poder, defende os seus. E os livra com presteza. Com fúria pertinaz, nos segue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz? Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam assustar. Nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. No meio do desconforto, no meio da tensão, sem o chão debaixo dos seus pés, para onde que o Martinho Lutero olhou? Para Jesus. Para onde o Martinho Lutero voltou os seus olhos? Para o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. O mundo pode ser abalado, Deus não. Diga para o seu irmão, o mundo pode cair, mas Deus permanece. Ele é fiel, Ele é imutável. Deus não pode ser abalado. Deus não pode ser abalado. A nossa confiança deve estar em Deus, irmãos, na palavra e em Cristo e no poder do seu Evangelho. Aqueles que confiam no Senhor, eles verão o agir de Deus. Só esses que confiam no Senhor vão experimentar em suas vidas o poder de Deus. Irmãos, porque confiar em Deus é honrar a Deus. É fácil amar a Deus e honrá-lo quando tudo vai bem, não é verdade? Quando tudo vai bem, é muito fácil você vir à igreja, levantar a mão, cantar um corinho abençoado, bater palma, erguer as suas mãos, falar, Deus, o Senhor é bom demais. Mas e quando tudo vai mal, irmãos? A mão fica pesada, né? A mão fica pesada, o coração fica indisposto. A vontade que a gente tem é de reclamar o tempo todo. Aninho, pelo amor de Deus. Por que Deus fez isso comigo? Como que Deus permitiu eu chegar nessa situação? Meu Deus, onde que eu errei? Meu Deus, onde que eu errei? Se a gente perguntar, meu Deus, onde eu errei? Você errou em tudo. Porque a primeira coisa era colocar a sua confiança em Deus. Porque se você é um filho de Deus, a sua vida está no controle de Deus,
Você não precisa temer nada, querido. Você não precisa temer nada. Você pode desfrutar da sua vida e deixar Deus tomar conta de tudo. Isso é confiança, isso é um descanso. Confiar em Deus é honrar a Deus. Quando Jó estava amargando um tempo de dificuldade, tempos difíceis, tempos de crise, ele fala uma coisa, irmãos, que a gente precisa de maturidade para entender. O Jó falou lá no Jó 2, 9 e 10. Cadê? Passou. Olha. A mulher de Jó falou: se ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Prepare seu coração para o que vem aí. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Nós aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Será que quando eu estou passando um tempo onde está tudo certo, eu agradeço a Deus, e quando chega o mal, eu me viro de costas para Deus, eu fico de mal de Deus? Falei que a gente precisava de maturidade para entender isso. Você fala como insensata, a gente aceita o bem de Deus e não o mal. Porque se tem algum mal acontecendo na sua vida, é permissão de Deus. Se tem alguma coisa que chegou até você, sem que você tenha provocado, que não seja uma colheita daquilo que você fez, se alguma circunstância externa chegou até você como uma tribulação, e se você é filho de Deus, nós temos que entender, isso chegou por permissão de Deus. E eu estou te falando isso, queridos, porque eu estou vivendo isso agora. Tem uma situação externa que chegou até mim, que não estava prevista, que me prejudicou muito. E eu falei para o pastor Mauro, na última reunião que nós temos, falei, eu quero pregar sobre isso, porque eu estou vivendo isso. Aquilo que eu estou pregando para você, eu estou vivendo agora. Não está sendo fácil. Irmãos, e a minha tendência é entrar num buraco, quebrar o pau com todo mundo, ficar nervoso. Mas eu vou falar para você, graças à minha família, eu consegui sair do buraco. A situação não mudou, mas eu estou tranquilo, eu estou confiante no Senhor, de que Ele vai agir por mim, e que essa situação é para trabalhar na minha vida. Não é à toa, queridos, a gente não passa por nada à toa. Tudo tem propósito. Diga, na minha vida, tudo tem propósito. Honre a Deus na sua saúde, mas honre a Deus também se você ficar doente. A minha mãe deu um testemunho da sua avó que, antes de falecer, ela levantou suas mãos e agradeceu a Deus no leito de morte. Minha mãe me contou isso e falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse: assim morrem os filhos de Deus. Assim deixam a terra os filhos de Deus. Porque mesmo que a gente deixe esse mundo, a gente não morre. Assim partem os filhos de Deus, agradecendo, louvando a Deus pelo tempo que tiveram aqui. Então honre a Deus na sua vida. Honre a Deus quando você estiver no seu leito de morte. A gente agradece a Deus, irmãos, por tudo. Quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal. Quando não é aquilo que você esperava, quando você não tem o resultado que você esperava, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus na fartura, mas louve a Deus quando você estiver na escassez.
Adore a Deus, honre a Deus em qualquer circunstância da sua vida. Para tudo que nos aflige, a palavra de Deus é o remédio para a nossa vida. Para o pecado, o remédio é o perdão. Se eu fiquei magoado, o remédio, eu te perdoo. Se eu estou doente de ciúme porque um irmão foi mais abençoado do que eu e ele está recebendo as bênçãos que eu queria receber, eu tomo um remédio que se chama contentamento. Se eu estou fraco e desanimado, eu tomo um pouco do remédio da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. O texto nos indica que 2 remédios, eu quero te apresentar 2 remédios que estão no texto, para encarar os tempos de grandes desafios na nossa vida. O primeiro remédio chama, confie no Senhor. O segundo remédio é, faça o bem. Confiar no Senhor é honrá-lo. Confiar no Senhor é entregar-se a Ele e aceitar a sua decisão soberana sobre nós. Aquilo que é mais precioso para nós, irmãos, está guardado, ou deve estar guardado em Jesus, que é o médico dos médicos. Aquilo que é mais precioso para mim precisa estar guardado em Jesus. E o que nós fazemos enquanto nós confiamos em Deus? Nós fazemos o bem. Enquanto eu estou confiando em Deus, eu estou abençoando pessoas. Eu estou sendo instrumento de Deus na vida dos meus irmãos. Eu estou sendo instrumento de Deus na vida da minha empresa. Eu estou sendo bênção de Deus na vida da minha família. Eu estou abençoando pessoas. Sim, mesmo que o meu problema ainda não esteja resolvido, sim, Deus me convida a ajudar outras pessoas, porque fazendo isso, eu lanço sementes, preste atenção, eu lanço sementes que eu vou colher na minha própria vida depois. Não importa o quanto você esteja mal, você sempre pode achar alguma coisa que pode abençoar alguém. Porque o nosso chamado, queridos, é transcender as situações, as adversidades. Esse é o nosso chamado. Sabe quem fez isso? Jesus. Olhe para a cruz e você verá que Jesus estava fazendo bem. Enquanto Jesus estava crucificado à beira da morte, nos seus últimos instantes, ele estava cuidando da sua mãe. O que ele falou para o João? Lá de cima da cruz. Falou para a sua mãe: aí está seu filho. João, aí está sua mãe. Jesus estava cuidando da sua mãe. E Jesus estava apresentando o paraíso para um ladrão que pediu por misericórdia. Quantos de nós, irmãos, mandaria tudo para o inferno? Facilmente, irmãos. Facilmente. Jesus estava fazendo bem, porque ele estava confiando em Deus. Jesus, na sua humanidade, precisou confiar na vontade perfeita do Pai. Ele estava morrendo, estava confiando em Deus, mas estava fazendo o bem. Confiar no Senhor é fazer e fazer o bem. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai ser a ruína do inferno. Confiar em Deus e fazer o bem é a ruína do inferno. Você vai deixar o inferno louco. Paulo e Silas na prisão. O que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? Adoraram o Senhor. Confiar no Senhor e fazer o bem é a ruína do inferno.
Sabe, queridos, porque é como se o diabo jogasse uma bomba em você, jogasse uma granada em você e você jogasse essa bomba de volta no inferno. O diabo quer trazer confusão na sua vida. O diabo quer trazer confusão na sua vida. E o segredo é aqui, irmãos, não tente entender tudo. Diga para o seu irmão, não tente entender tudo. Às vezes a gente não entende. A gente entende pouca coisa nessa vida, queridos. Não tente entender de tudo. Não queira saber todas as respostas sobre tudo. Porque às vezes a gente simplesmente não tem. Outras pessoas não têm. 1 Coríntios 13, 9 e 10 diz assim: pois em parte nós conhecemos, nós não conhecemos tudo. Em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Nós não sabemos tudo. Adão quis conhecer coisas que não eram para ser conhecidas, e nós aqui. Se você souber agora como será o seu futuro, e se ele não for tão lindo assim como você pensou, como você planejou, você poderia dizer assim: eu desisto, eu não quero, vou parar por aqui, é muito difícil, é muita dificuldade, eu vou enfrentar muito problema, né? Não dá. Mas o contrário também é perigoso. Se você souber que o seu futuro vai ser glorioso, abençoado, cheio de vitória, abundante, cheio de vida, você poderia se vangloriar, cheio de orgulho, cruzar os braços e estragar tudo. Não é verdade? Deus já foi à frente para mim, abriu os caminhos. Não preciso fazer mais nada. Estou suavão. Nós não seríamos, irmãos, submissos a Deus se nós soubéssemos de tudo. Se você fosse onisciente igual a Deus, você não seria submisso a Ele. Nós, queridos, nos contentamos em conhecer aquele que sabe todas as coisas e que é o maestro das nossas vidas. E Ele vai nos conduzir por melodias felizes e por melodias dramáticas, mas só Ele tem a partitura. Só Ele tem. Olhe para o maestro da sua vida. Ele está te conduzindo. Ele está te levando. Você é uma música dentro do propósito de Deus. Diga assim: a minha vida é uma música dentro do propósito de Deus. E Ele é o maestro. E Ele está regendo. E Ele está me conduzindo. Ele está me levando. Isso é maravilhoso, irmãos. Olhe para o maestro, confie nele. Faça o seu melhor, confie em Deus e faça o bem. Sabe, irmãos, isso é lançar a confusão de volta para o inferno. Porque aquilo que eu posso fazer, eu farei. Mas tem coisas que eu não posso fazer. Então eu descanso no Senhor, porque aquilo que Ele quiser fazer na minha vida, nem o inferno inteiro pode impedir. O que Ele quiser fazer na sua vida, o inferno inteiro não pode impedir, queridos. Tem muitas coisas que são, sim, mistérios de Deus. E muita coisa a gente não vai saber. E nós seremos mais felizes e abençoados e vamos desfrutar de muita paz por não saber. Mas você conhece o cara que sabe. Está tudo certo. Eu não preciso saber tudo, eu não preciso saber de todas as coisas, mas Deus sabe todas as coisas. Irmãos, nada pega Deus de surpresa. Deus conta sim com as coisas boas que estão acontecendo, que vão acontecer, que já aconteceram na sua vida. E Deus conta também com os dias difíceis que nós passamos, sabia?
Deus conta com as coisas boas que acontecem, Deus conta com as mazelas que nos atingem também. Porque tudo na nossa vida tem propósito. Aprenda com o irmão Paulo, que diz assim: sabemos que Deus age só nas coisas boas, só nas coisas ruins, não. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o quê, irmãos? Para o bem. No final nós vamos gostar muito do resultado. Para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus aqui? Quantos foram chamados segundo o seu propósito? Então o resultado final é esse aí, irmãos. Não importa o que você passe, o resultado é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, irmãos, o nosso Deus não é surpreendido. Deus já tem a sua libertação preparada. Deus já tem caminhos abertos, mesmo que agora você esteja vendo porta fechada. Mesmo que agora tenha um abismo, ou tenha um mar na sua frente, Deus vai abrir um caminho onde não existe. Muitas vezes, quando você pisar no mar, a água vai ficar dura. Mas não é possível. Mas não é possível. Eu posso andar na água. Olhe para o Senhor que pode todas as coisas. Deus não é surpreendido. Continue tomando os remédios, confie em Deus e faça o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, a gente não entende muita coisa mesmo. Eu era pequeno e no meu quarto tinha um abajur. Não tinha ninguém perto. Eu tirei a lâmpada, olhei para o soquete, falei assim: não é possível, não tem nada aqui. Liguei a lâmpada ligou. Tirei a lâmpada, ficou o soquete, o dedinho coçando. Olhei aquele negócio assim e falei: isso aí não dá choque, não é possível. Senti energia, irmãos, passando no meu corpo, assim. Tirei o dedo e falei: rapaz, não é que é. Eu fiquei numa vergonha, ainda bem que não tinha ninguém lá. Eu olhei assim de um lado para o outro, né, meio assim tonto, que você toma um choque, você nunca fica bem, né? Você fica sempre assim, né? Tentando achar o GPS de novo. Você dá um quente junto com um frio. Mas eu não entendia, não sabia. Não tem rainha cruzando assim, você fala, né, perigoso, né? Não tinha nada. Um simples soquete. Mas eu não estava vendo a energia que estava correndo ali. Não significa que eu não estava vendo, porque ela não... E não significa porque eu não estava vendo que ela não estava ali. Não é verdade? Quem já tomou um choquinho aqui? Uma delícia, né? Bom para acordar. Já tomou um choque, pastor? Não é nada agradável, irmão. Você não está vendo. Mas tem uma força ali. Você não sabe de onde vem. Sabe, irmãos, olha só, muita gente não entendeu como a cura do filho do oficial foi possível. Jesus curou o filho de um oficial, irmãos. A segunda vez que Jesus foi em Caná da Galileia, um oficial chegou até ele, foi até Jesus. Foi a um encontro de Jesus e falou assim, que, olha, o meu filho está à beira da morte. E Jesus disse: vai, teu filho vive. Quem que entende isso, irmãos? O oficial falou assim: o homem, eu creio. A Bíblia diz que ele creu e foi embora. Quando ele estava no caminho, um servo dele chegou: olha, o seu filho está curado. A que hora que foi? Foi 7h da noite. Eu falei: foi a mesma hora que Jesus curou, que Jesus liberou a palavra. Quando Jesus liberar uma palavra, meu irmão, às vezes a gente não vai entender. Que Jesus fez a primeira cura pelo Wi-Fi. Jesus fez uma cura pela nuvem.
Basta uma palavra, irmãos, para que a sua libertação chegue. Basta uma palavra para aquele que pode todas as coisas liberar a bênção na sua vida. O homem creu e foi embora. Jesus curou o menino, o filho do oficial, e nem estava presente, mas pela palavra que foi liberada. Quem que não queria, irmãos, um plano de saúde desse? Quem quer esse plano de saúde aqui? É o Heaven Health Cloud. Chique, né? Quem não queria um plano de saúde desse, irmãos? Deus, eu estou doente. Pá! Só pela palavra. Davi venceu Golias, irmãos? Não foi com pedrinha, não. Foi pela palavra. Liberando uma palavra. Declarando a palavra. Declarando que Deus é poderoso. Declare para os seus gigantes que o seu Deus é poderoso. Imagina quem estava do lado ali, irmãos, não entendeu, foi a nada. Sabe, eu não preciso entender tudo que Deus está fazendo na minha vida. Eu só preciso confiar que Ele é bom e que Ele vai fazer essas tragédias cooperarem para o meu bem. E no final eu vou saber sim, que foi a mão poderosa de Deus que me conduziu e que me livrou. Sabe, irmãos, todo esse processo de dificuldade, de passar por crises, de enfrentar gigantes, ele vai deixar marcas na nossa vida. Ele vai deixar cicatrizes. É como uma mulher que vai dar à luz, ela tem estrias, não é verdade? Gerar algo espiritual vai gerar estrias em nós. Que Deus sempre vai estar nos esticando espiritualmente. Não é verdade? Deus sempre vai estar nos testando, nos fazendo ir além, nos esticando. E a vida espiritual, ela precisa sempre estar sendo provada. Se tratando da nossa vida espiritual, irmãos, nós sempre precisamos estar dando à luz coisas novas. E dar à luz é dolorido. Eu nunca dei à luz. Mas as mamães que estão aqui, dar à luz é dolorido, não é? Eu imagino que vocês gritam muito. À medida que nós andamos com Deus, nós vamos amadurecendo nisso e aperfeiçoando a nossa confiança nele. E se você quer, nessa noite, aperfeiçoar a sua confiança nele, queria pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar. E a nossa oração nessa noite é: Deus, aperfeiçoa a minha confiança no Senhor. Aperfeiçoa a minha confiança no Senhor. Faça na minha vida a tua vontade. Faz em mim o teu querer, em nome de Jesus. Sabe, queridos, não importa os seus problemas, não importa os seus desafios, confie em Deus, faça o bem. Eu quero te pedir algo nessa noite: jogue essa granada de volta no inferno. Jogue essa granada de volta no inferno, em nome de Jesus. O diabo jogou uma bomba na sua mão, joga para ele de volta. Fala assim: eu estou muito ocupado, estou fazendo bem, estou confiando em Deus e estou fazendo bem. Não tenho tempo para essa granada na minha mão. Os irmãos da música podem subir. Joga essa granada no inferno, de volta, em nome de Jesus. Levante sua mão. Fala para ele, conta para ele o seu problema. Fala: Deus, estou passando por isso, por isso, por isso. O Senhor sabe muito bem. Mas eu quero pedir para que o Senhor tenha misericórdia de mim e me leve a bom termo. Eu coloco a minha confiança, o meu coração, o meu pensamento, a minha vida voltada para o Senhor. Eu confio em Ti, eu confio em Ti. Comece a declarar: eu confio em Ti, Senhor, eu confio. Coloco minha vida, o meu coração em confiança. Senhor, eu quero estar confortável nessa confiança. Eu quero estar, Senhor, sabendo e eu sei que o Senhor cuida de mim, apesar das circunstâncias, apesar do momento difícil, apesar, Senhor, das coisas externas.